Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. E hoje, nos nossos 31 dias de oração, estamos orando por um assunto muito sério. Estamos orando para que Deus nos dê sabedoria para controlar os nossos filhos e ajudá-los na questão das redes sociais. Rede social pode ser uma bênção, assim como pode ser um problema muito sério, desde que a gente saiba usar. Então, que Deus conceda aos pais sabedoria e aos filhos submissão, para que possam estabelecer regras sobre a boa utilização das mídias sociais. Provérbios capítulo 10, versos de 5 a 7, é a leitura bíblica de hoje, que diz assim: o que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos caem sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Ontem nós começamos a falar sobre essa questão da importância do trabalho honesto, né? A Bíblia diz que aquele que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. E ontem nós falamos um pouco sobre isso, mas hoje se amplia diante de nós esse conceito da importância do trabalho diligente, porque desde o Jardim do Éden que Deus deu ao homem a incumbência de trabalhar. Muita gente pergunta, quem inventou o trabalho? Foi Deus. Deus é quem inventou o trabalho, desde o Jardim do Éden, lavrar a terra e fazer o cultivo era responsabilidade humana. Então, mesmo antes do pecado, a responsabilidade humana de trabalhar estava presente. A diferença é que antes do pecado era um trabalho prazeroso e depois do pecado é do suor do teu rosto, ganhará o teu pão, né? E com o passar do tempo, o mundo foi se dividindo em dois grupos de pessoas, aqueles que gostam de trabalhar e aqueles que acham que podem viver sem trabalhar. E infelizmente, nesse tempo que nós estamos vivendo, tem muita gente que acha que a responsabilidade com o seu sustento pertence a outros, né? São os tais que vivem na dependência do governo por conta de bolsas e um monte de bolsas que tem por aí. E tem muita gente que acha que não precisa trabalhar. Pois bem, a palavra de Deus diz que o que ajunta no verão é filho prudente. E aí quando você lembra sobre essa questão de ajuntar no verão, a palavra de Deus está nos fazendo lembrar da formiga. A formiga trabalha no verão para ter o que comer no inverno. O que ajunta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. O que a palavra de Deus está nos ensinando? Que enquanto estamos no período produtivo da nossa vida, nós precisamos juntar alguma coisa. Porque o inverno pode acontecer por vários motivos. O inverno pode acontecer por causa de um desemprego, o inverno pode acontecer por causa de uma enfermidade, ou o inverno pode acontecer por causa do envelhecimento. Então, enquanto nós estamos no período produtivo, no verão da nossa vida, a palavra de Deus diz que o prudente, ele ajunta no verão, para que ele tenha o que comer no inverno. Assim que a formiga faz. No verão ela junta e no inverno ela come. E nós também precisamos aprender esta lição. Porque a Bíblia diz que aquele que dorme na cega, isto é, aquele que dorme durante o seu período produtivo, ele vai passar vergonha. E nós não podemos nos deixar levar por essa tendência de dormir sossegadamente no nosso período produtivo e depois jogar a responsabilidade do nosso sustento para as costas dos outros. E olha só o que a palavra de Deus diz nos versos 6 e 7. Bênção cai sobre a cabeça do justo, porém a boca dos ímpios esconde violência. Quando trabalhamos
e fazemos as coisas com correção, diz a palavra de Deus que bênçãos vêm sobre nós. E aí, a nossa trajetória, ela cria uma história. E essa história da nossa trajetória, a Bíblia chama de memória. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Mesmo quando as pessoas passam, elas deixam um legado, elas deixam uma história. E a Bíblia diz que o justo ele vive de maneira íntegra, de maneira correta, e a sua memória permanece. Nós conhecemos o nome de muita gente que passou, mas o legado e aquilo que fizeram ficou preso na história, porque a memória do justo é abençoada. E é muito importante a gente fazer a seguinte pergunta: como eu gostaria de ser lembrado? Daqui a 100 anos nós não vamos mais estar aqui, nem eu nem você. Mas como nós gostaríamos de ser lembrados? Aquilo que fazemos hoje é o legado que nós estamos deixando, é a memória que nós estamos construindo, para que quando a gente não estiver mais aqui, tenhamos uma memória abençoada e as pessoas possam se lembrar de nós como alguém que andou na integridade, que trabalhou com sinceridade e que serviu a Deus com todo o nosso coração. Que você possa ser assim e a sua memória será abençoada. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e pelas recomendações tão significativas para o nosso trabalho, a fim de que possamos construir uma história e deixar um legado. Obrigado, Senhor Deus, pelo dia de hoje, porque é uma excelente oportunidade para deixarmos a nossa história construída. Também queremos pedir, ó Deus, para que abençoe as famílias. E hoje, especialmente, queremos pedir para que os pais tenham sabedoria na maneira de como conduzir os seus filhos, na utilização das redes sociais. Oramos para que o Senhor abençoe e que, ó Deus, haja harmonia no ambiente familiar nesta área também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?